Ao Morning News, prazer recebê-la por aqui, bom dia. Obrigada, Felipe, bom dia. Juliana, eu quero falar contigo sobre manifestações de 7 de setembro, porque é um assunto bastante importante que estávamos trazendo até antes de acontecer. E eu queria saber a sua visão sobre essas manifestações que levaram multidões a vários estados, várias capitais brasileiras, principalmente sob o fato dos discursos do presidente Jair Bolsonaro, que acabaram sendo bastante questionados. Como que foi sua avaliação do movimento em geral? Depois a gente acaba entrando um pouquinho mais especificamente em determinados assuntos, mas uma visão geral dessas manifestações de 7 de setembro, por gentileza. Muito bem. Eu acho que, no primeiro momento, Bolsonaro conseguiu o que queria, né? Ele conseguiu ali cumprir os seus objetivos, que era falar para o seu público, né? Angariar ali mais militância, mostrar um público grande para usar lá na frente essa instituição que ele chama de Datapovo, né? Que se contrapõe aos institutos sérios de pesquisa. Ele conseguiu mobilizar a sua base, conseguiu mostrar, fazer ali uma demonstração de força, de mobilização, afinal ele tem 30% das intenções de voto, isso não é pouca coisa. Então alguém com essa quantidade de pessoas consegue mobilizar, consegue lotar a praça, lotou ali a Esplanada, lotou o Copacabana, mas ao mesmo tempo ele acabou falando para os convertidos, né? Ele fez ali os discursos dele de sempre. De certa forma, algumas pessoas têm avaliado com um discurso mais moderado, mas eu estou avaliando que o Bolsonaro menos agressivo não significa um Bolsonaro menos radicalizado, né? A gente assistiu com certo alívio o que aconteceu ontem, porque não destambou para uma violência direta, mas porque nós estamos com a barra muito baixa depois de 4 anos desse governo, né? A primeira vez que ele abre a boca no dia para falar, ali no café da manhã, ele já usa alguns termos usuais de militarismo, traz uma visão muito deturpada da democracia, do que é liberdade, fala das ditaduras, fala de 64, inclusive, e diz que isso tem chance de se repetir, que isso é bem grave, né? Depois, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro fala em extirpar qualquer opositor, que ele chama de qualquer pessoa de esquerda. Então, assim, essa lógica de eliminar adversários é gravíssima. Lembrando que dias antes o próprio filho do presidente já tinha conclamado pessoas armadas para se tornarem a milícia ali da campanha do pai, né? Então isso não é um tom moderado, né? Isso é algo bastante grave, acho que a gente tem que avaliar e que torna o Bolsonaro responsável por episódios de violência que vierem a acontecer durante a campanha, inclusive que ele manda mensagens cifradas, né? Ele diz, vocês já sabem o que deve ser feito. Então, esse discurso que incentiva a violência, acho que isso é bastante grave. Embora ele tenha marcado uma posição, ele sai vitorioso, ele ganha propaganda eleitoral gratuita, enfim, às custas do dinheiro público, mas ele sai vitorioso do dia de ontem, mas eu acho que a sociedade civil sai preocupada com essa lógica, com esse discurso, né, que permite matar ou enfim, ser violento contra as pessoas de quem a gente discorde. Uhum. Ô, Juliana, ainda nesse sentido, você falou sobre uma vitória, né, na manifestação de ontem, inegável a capacidade do presidente de mobilização, né? Tantas pessoas indo às ruas, independentemente de ser o 7 de setembro ou de ser apoio ao presidente Jair Bolsonaro, era um evento ali praticamente uno, né? Era uma coisa só. E muitas pessoas, milhares ou até mesmo milhões de pessoas foram às ruas. Você acredita que o presidente conseguiu furar a bolha? Você acha que ele conseguiu colocar o seu discurso além daquelas pessoas que já o seguem, aquelas pessoas que já concordam com as posições do presidente Jair Bolsonaro? Fazendo uma análise tanto do discurso quanto da mobilização, é possível que isso tenha trazido dividendos políticos bons para o presidente? Ainda não há clareza de como isso vai se refletir
nas pesquisas, né, e como isso vai se refletir na eleição propriamente dita. Mas ontem foi uma micareta antidemocrática feita pelo presidente, né? Ele usou um ato brasileiro, um dia que deveria ser uma comemoração de todos os brasileiros e brasileiras, para fazer um ato específico eleitoral dele. Mas eu não acho que ele tenha conseguido furar a bolha. Eu acho que ele pregou para convertidos, ele usa o discurso, de novo, um disco quebrado ali, né, um discurso de ter livrado o país da corrupção, mas esquece que, enfim, os escândalos dentro do próprio governo, o ministro Milton Ribeiro, da Educação, que foi preso, ou o caso das rachadinhas, que envolve os filhos, a compra de imóveis em dinheiro vivo, ele fala da gasolina mais barata do mundo, que nem é responsabilidade do governo específico. Então, ele fala ali para o público dele, ele fala contra a legalização das drogas, ele fala contra o aborto, e depois ele tenta até furar a bolha, porque ele sabe que o público feminino é um público importante que ele tem que conquistar, mas ele fala do pior jeito, né? Ele faz um discurso um pouco ridículo da mulher princesa, querendo comparar as primeiras damas, que é um discurso clássico machista, né, de comparação de mulheres, é um discurso misógino, é um discurso repulsivo, exaltando ali a sua própria potência sexual, e esse discurso ele não convence as mulheres que já não estão com Bolsonaro. Inclusive, ele exclui as mulheres trabalhadoras, que são chefes de suas famílias, que não votam em Bolsonaro em razão desse discurso, que é quem vai definir, de certa forma, a eleição. Essas mulheres, elas querem comida na mesa, elas querem menos armas, elas querem os seus filhos, seus companheiros parem de ser mortos por bala perdida, elas querem educação, querem saúde. Então, eu não acho que o presidente Bolsonaro tenha conseguido falar para fora das suas bolhas. Ele fez uma demonstração de força, sim, mas ali só tinha quem já o apoia, né? E eu não acho que ele conquistou, nem rejeitou, nem perdeu votos, né? Entendi. E sobre as contestações, Juliana, a gente vê vários partidos entrando com contestações, né, questionando a utilização política de uma data do 7 de setembro, que deveria ser uma manifestação de Estado, inclusive, né? Falando sobre a utilização de recursos públicos, sobre slogan de campanha sendo falado, pedido de voto, enfim. Isso é possível de ser questionado? Essa situação é uma situação que pode ir adiante pelos partidos, ou, de repente, não necessariamente pode haver um entendimento de utilização política? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que os partidos vão levar isso ao TSE, porque ontem ficou evidente a utilização da máquina pública para uma campanha eleitoral. Então, isso cria um desequilíbrio na corrida eleitoral, e esse é exatamente um dos fundamentos do abuso de poder político, né? Então, o presidente sequestra um evento público do país, não houve nenhuma palavra sobre bicentenário, sobre república, sobre os desafios que o país ainda tem, não houve uma exaltação específica das conquistas do país ao longo desses 200 anos, não. Houve um discurso específico eleitoral, e ele movimenta toda a máquina pública em favor exclusivamente da sua campanha. Então, esse desequilíbrio, né? A lei eleitoral, ela veda o uso de bens, de recursos, de espaços da administração pública para a promoção de candidatos. Isso significa que é um delito eleitoral quando um agente público, que é o caso do presidente, se vale da sua função, cargo de presidente, para se beneficiar eleitoralmente. Então, tem crime eleitoral aí. O uso escancarado da máquina pública, da TV estatal, mostrando o presidente o tempo inteiro, das Forças Armadas para o comício. Agora, o que é que a Justiça Eleitoral vai responder em relação a isso né, a grande questão. A Justiça Eleitoral dificilmente vai cassar, nesse momento, pré-eleição, a candidatura do presidente Bolsonaro.
mas ele pode sofrer uma série de sanções, ele pode sofrer multa, ele pode ser impedido de usar essas imagens na sua campanha política, e depois, eventualmente, do pleito eleitoral, ele pode aí ser sancionado e até correr o risco de ficar inelegível, né? Então pode sim, no seu entendimento, pode haver consequência, pode ter algum tipo de sanção ao presidente Jair Bolsonaro por conta da utilização, né, política desse evento. Mesmo que ele tenha sido convocado, ou até mesmo, como dizem, né, ele foi a palanques privados, né, bancados por empresários, não necessariamente por órgãos públicos, mas o contexto acaba fazendo com que ele tenha incorrido em algum tipo de coisa ilícita, não ilegal, né, mas uma coisa que delito não... eleitoral. Né, do ponto de vista eleitoral, exatamente. Então, na sua visão, ele pode sim ser sancionado de alguma forma? Eu entendo que sim, porque embora ele tenha tomado esses cuidados, quer dizer, ele sequestra um evento que é público. É como você fazer a festa de aniversário do lado do casamento de uma pessoa muito famosa e as pessoas famosas saírem na foto e você dizer que foram na sua festa de aniversário. Quer dizer, essa é uma metáfora ruim, mas de certa forma o que o presidente faz é isso. Ele faz o comício, ele coloca o palanquinho dele ali ao lado da onde vai estar a multidão acompanhando os desfiles do 7 de setembro. Ele faz a salva de tiros, ele faz a esquadrilha da fumaça, todo mundo passando ali na frente do seu evento, como que para mostrar, tentar criar uma proximidade que ele tenha com as Forças Armadas, para tentar mostrar que ele controla as Forças Armadas. Mas isso é uma coisa interessante da gente visualizar, que há uma saída de cena, né, dessa forma, dos militares de alta patente. É interessante ver que ali no palanque daquela micareta antidemocrática, né, no desfile ali dos militares, não estiveram próximos de Bolsonaro nenhum militar de alta patente. Né? Chama atenção para que no palanque, que em geral no 7 de setembro ficam todos ali próximos ao presidente, fica interessante entender que as Forças Armadas não são avalistas de um presidente golpista, né? Isso ficou um pouco evidente. Elas tentaram se descolar, de certa forma, ali daquele evento que claramente foi convocado para esse fim. Isso acontece também com a saída de cena dos políticos. A gente não viu o Lira, não viu o Pacheco, não viu o presidente do Supremo, não viu ninguém, porque todo mundo sabia, todo mundo entendeu que estar ali naquela foto significava estar avalizando Bolsonaro como candidato, e não um dia de manifestação cívica do nosso país. Uhum. E, Juliana, ontem mesmo, né, o ex-presidente Lula divulgou um vídeo onde ele comenta que durante, né, o seu mandato houve 2 vezes em que houve 7 de setembro e ele era candidato, ou pelo menos tinha a condição para buscar a eleição da ex-presidente Dilma, inclusive. E ele disse que nunca isso aconteceu, de utilizar um 7 de setembro para manifestações políticas, pedido de voto e tudo mais, até mesmo nessa seara questionando, né, a utilização política desse evento. E, obviamente, isso aconteceu, segundo a sua opinião e de outras pessoas também. Acha que, de repente, isso pode abrir algum tipo de precedente para que novas manifestações como essa sejam feitas, ou até mesmo, se não houver determinadas sanções, como você comentou, isso pode trazer que tipo de consequência, né, para a lei eleitoral, para a legislação brasileira? É sempre um precedente ruim, né? Quando você tem um agente público se valendo ali da sua função para se beneficiar, quando você tem o uso escancarado da máquina pública, tudo isso são precedentes muito negativos que vão sendo criados
como uma cascata, né? Isso vai sendo reproduzido em outros lugares do país. A mesma coisa acontece com toda essa questão do sequestro do orçamento, o mau uso do dinheiro público para projetos específicos ali, naquele orçamento secreto, a gente nem sabe direito para onde que isso está indo. Então, se isso está acontecendo na Câmara Federal, isso certamente vai acontecer nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores espalhadas pelo país. Então, o presidente Bolsonaro, ele dá exemplos muito ruins sempre, ele traz sempre condutas muito negativas de como não agir, né, como o agente público não deveria agir. Então, o ideal seria mesmo que a gente tivesse uma resposta contundente da Justiça Eleitoral para evitar esse tipo de ilícito e de delito. Mas a situação política do país está tão complexa, né? A gente está todo dia na TV discutindo, vai ter golpe, não vai ter golpe, o que é que o presidente vai fazer dessa vez, que vai deixar o país numa situação mais complexa do ponto de vista internacional. Então, é muito difícil a Justiça Eleitoral, eventualmente, caçar ali uma candidatura de um player que está com uma intenção de voto alta, né? 30% não é pouca coisa. Por isso eu acho difícil acontecer nesse momento, mas seria bem importante que a Justiça Eleitoral pudesse dar essa resposta para evitar esse tipo de ação em cascata. Uhum. E uma última aqui da minha parte, Juliana, sobre pesquisas, né? A gente está num momento bastante importante da corrida eleitoral, próximo, inclusive, ao primeiro turno da eleição. Muitas pesquisas estão sendo divulgadas, já saíram algumas nesta semana, ainda vão sair outras até o fim de semana, e a maioria delas tem destacado o ex-presidente Lula na frente, né? E, porém, uma vantagem acabando sendo diminuída do presidente Jair Bolsonaro, ele que tem mostrado, mesmo que na margem de erro, algum certo crescimento, oscilação para cima. Nessas conversas, inclusive ontem, no 7 de setembro, muitos apoiadores, até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre pesquisas e que acabam não tendo tanto reflexo da população. Ele diz que as pessoas nas ruas mostram o crescimento e até o envolvimento maior dele, até mesmo colocando uma certa interrogação, uma certa dúvida nas pesquisas eleitorais. Queria saber sua opinião sobre as pesquisas, se esse discurso de desacreditar pesquisas, de desacreditar os institutos de pesquisa, inclusive, o que a senhora acha disso, qual a sua opinião e se isso pode trazer, de repente, alguma consequência neste finalzinho de corrida eleitoral? Felipe, é importante a gente lembrar que o presidente Bolsonaro é a pessoa que desacreditou a ciência, que desacreditou as vacinas, né, que diz que, primeiro, que a pandemia não aconteceria, ou que a vacina ia transformar as pessoas em jacaré, ou que ia dar AIDS, enfim, ele é uma pessoa que não acredita na ciência. As pesquisas, elas são feitas com base em ciências, quer dizer, a estatística, tem vários métodos complexos para fazer as pesquisas e elas vão ter ali um determinado grau de confiabilidade. É claro que não vai ser 100%, que é pesquisa, mas não significa também que elas devam ser totalmente desacreditadas. O presidente, quando ele vai para as ruas fazer campanha, ele é seguido por pessoas que o apoiam. 30% do eleitorado é muita gente. Então você vai ver pessoas o apoiando e conclamando, e dizendo que vão votar nele. É claro que se a pessoa só olha para isso, ela fica cega e acha que aquela é a verdade única. Mas o país é muito grande, o país é muito complexo, o país tem uma diversidade grande de pessoas, tanto que ontem, nas próprias manifestações a favor do presidente, você via os ônibus passando com pessoas xingando e falando o oposto, enfim, fazendo manifestações contrárias àquela manifestação de louvor ao presidente. Então, é claro que a rua não vai medir, a rua não vai dizer, a rua por onde o presidente passa não é suficiente
para dizer se ele vai ou se ele não vai ganhar a eleição. O que vai dizer isso são as urnas, as pesquisas são uma referência. Agora, o sistema eleitoral nosso é um sistema robusto, é um sistema confiável, já passou por uma série de testes, os próprios militares que vinham questionando uma série de questões já receberam o relatório do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e já se disseram satisfeitos com o que foi apresentado. Então, nós não temos por que desconfiar do nosso sistema eleitoral, que as eleições vão transcorrer, vão acontecer, e é ali nas urnas que a gente vai saber, de fato, se as pesquisas têm sido consistentes e têm se mostrado nessa lógica, né, de estagnação ali do presidente Bolsonaro, com uma oscilação para cima ou para baixo, mas, de certa forma, ele não está conseguindo crescer além daqueles 30%, e, enfim, nós estamos vendo a situação que o país está, né? Nós estamos vendo o país de volta a uma situação de miserabilidade, de fome de novo nas ruas, né? Nós estamos vivendo essa situação econômica. Então, é bem razoável, é bem provável que a rejeição do presidente Bolsonaro esteja, sim, nesse patamar bem alto que as pesquisas têm mostrado. Tá certo. Juliana, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima. Ótima quinta para você. Obrigada, Felipe. Bom dia. Ótimo dia.